Eu retorno a direção do trabalho para o nosso pastor. Graças a Deus por tudo que foi realizado nesta noite, as oportunidades ofertadas para os nossos irmãos proferirem a palavra de Deus pelo louvor e também pela palavra pregada. E nós vamos agora refletir um pouco do texto lido nesta noite em Atos 16 e versículo 30, o qual repite a leitura. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Meus prezados amigos da palavra de Deus, nós estamos nesta noite, nesta localidade, reunidos no nome do Senhor, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra de salvação, uma palavra de esperança, uma palavra que vem atingir a necessidade da sua alma. Nós vemos aqui nesse texto sagrado uma pergunta de um certo homem carcereiro que estava cuidando, tomando conta dos presos que estavam naquela prisão. E dois homens em destaque eram Paulo e Silas, dois servos de Deus, que foram presos por propagarem a palavra de Deus e, assim sendo, demonstrar o poder de Deus naquela localidade. E agora esses dois homens de Deus presos, depois de levarem uma surra tremenda, foram colocados no cárcere interior e havia troncos segurando ou prendendo seus pés. E a Bíblia Sagrada diz, meus amigos, que aqueles dois servos de Deus, eles oravam, louvavam a Deus, e perto da meia-noite houve um grande terremoto que abalou os alicerces do cárcere. As portas foram abertas. O carcereiro pensou que todos os presos tinham fugido daquela prisão e, tomando a espada consigo, quis tirar sua própria vida. Mas Paulo, ele deu um brado, ele gritou, dizendo para aquele carcereiro que não fizesse aquilo, pois todos estavam ali na prisão. E agora, quando aquele homem ouve esta palavra do apóstolo Paulo, ele chega a fazer esta pergunta a Paulo e Silas: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Eu quero falar nesta noite para você, meu amigo, sobre o tema: o que fazer para ser salvo? Pois este homem, diante daquilo que ele ouviu, os louvores, as orações, e daquilo que ele viu, o poder de Deus manifesto para salvar dois servos do Senhor, ele indagou aqueles homens tal pergunta: o que é que eu devo fazer para me salvar? Quando nós falamos, meus amigos, sobre salvação, muita gente ainda fica perguntando o que é salvação. Será que um homem, uma mulher que come feijão, come farinha, pode dizer que é salvo? Como adquirir a salvação de Deus? Por que proferir que é salvo? Como conseguir esta salvação de Deus? Será que eu consigo esta salvação de Deus somente quando eu morrer? De que maneira? O que é que eu devo fazer, Paulo, Silas, para que eu possa conquistar a salvação da minha alma? E diante desta pergunta, meus amigos, eu trago aqui rapidinho algumas respostas, ou elementos, melhor dizendo, que vão ajudar você a conseguir a salvação da sua alma. Primeiramente, Jesus foi enviado a esta terra com a missão singular de dar a sua vida na cruz do Calvário, com o objetivo de salvar todo o ser humano. Jesus disse acerca dele: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui
a gente pergunta: e quem se perdeu? O que se perdeu? Ora, todos nós sabemos que Deus fez o homem com uma natureza santa, com uma natureza justa, com uma natureza perfeita, com uma moral realmente reta, mas infelizmente o pecado entrou na vida do primeiro casal, Adão e Eva. E agora, por eles deixarem o pecado adentrar em suas vidas, por desobedecerem a orientação divina, eles são expulsos do jardim do Éden. Eles não podem ficar mais no jardim do Éden, porque se ficassem no jardim do Éden e comessem da árvore do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles viveriam eternamente em pecado. Ou da árvore da vida, desculpe-me. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado e não teria mais salvação. E Deus agora, querendo guardar a descendência de Adão e Eva, para que não vivessem eternamente em pecado, caso comessem da árvore da vida, Deus os expulsou do jardim do Éden. E ao os expulsar, Deus ali deu orientações a eles, e eles passaram para os seus descendentes. Mas enfim, o gene, o vírus do pecado, como eu digo, já estava em Adão e Eva, e este vírus passou para toda a sua descendência. Por isto que Paulo, pela iluminação do Espírito Santo, escrevendo aos Romanos, ele disse: todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Todo ser humano pecou, não importando a sua classe social, não importando a cor da sua pele, não importando o seu nível social, se sabe ler, se não sabe ler, enfim, não importa nada. A Bíblia diz que todo ser humano pecou, porque todo ser humano carrega em si o vírus do pecado, herdado de Adão e Eva. E agora, Deus sempre trabalhou para que assim Jesus viesse a esta terra para salvar a humanidade. E enquanto Jesus não vinha, Deus deixou o sacrifício para que o povo pudesse fazer a Ele para a remissão dos seus pecados. E agora, meus amados irmãos e amigos, Jesus vem de conformidade com a palavra do Senhor. Ele é gerado no ventre de Maria, ele nasce, ele se desenvolve, ele cresce, ele chega à maioridade, e agora ele começa a cumprir a missão que Deus lhe determinou. E ele saiu pregando a sua palavra, ele saiu pregando a mensagem de salvação, ele saiu transmitindo uma mensagem de esperança, de vida eterna, de perdão dos pecados, de reconciliação com Deus, de aproximação novamente com Deus. E quando nós lemos os evangelhos, a gente vê que pessoas iam se rendendo aos pés de Jesus. Pessoas começavam a seguir a Jesus e tornaram-se discípulos do Senhor Jesus. Mas agora chega o tempo em que Jesus Cristo tem que deixar esta terra para voltar ao Pai. Mas para deixar esta terra, ele tinha que morrer na cruz do Calvário. Uma morte horrenda, uma morte dolorosa. Mas Jesus sabia que foi enviado para morrer no Calvário, para salvar a raça humana, para libertar do pecado todo aquele que desse crédito à mensagem que Jesus pregou e que deixou para os seus discípulos saírem propagando nos quatro cantos da terra. E a Bíblia diz que Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele dá o brado: está consumado. Ele inclina a cabeça, é sepultado. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele é ressuscitado no poder do Espírito de Deus, e ele é assunto ao Pai. Ele volta novamente para o céu. Mas antes de voltar, já ressuscitado, ele disse para os seus discípulos: olhem, vão
por toda a face da terra, vão nos 4 cantos da terra, pregando a minha palavra, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, a palavra de reconciliação. Vão pelo mundo afora, levando a mensagem de meu Pai. E meus diletos amigos, a Bíblia Sagrada diz que os discípulos do Senhor assim o foram, depois que receberam o poder do Espírito Santo, depois de receberem o revestimento do alto, eles saíram propagando a palavra de Deus, não somente em Jerusalém, mas foram para Samaria, foram para a Judéia, e a Bíblia diz, e eles foram até os confins da terra. E neste momento em que eles saíram pregando a palavra de Deus, um homem ruim, religioso, mas um homem mau, chamado Saulo até então, depois foi chamado Paulo. Este homem colocou muitos cristãos na prisão, fez cristãos negarem, blasfemarem o nome de Cristo, meus amigos. Colocou muitos cristãos na prisão. Mas um certo dia, Saulo, que tinha carta branca dos homens, das autoridades religiosas, ele saiu em caminho a Damasco. Mas quando ele foi em caminho a Damasco para colocar cristãos na prisão, para fazer cristãos negarem o nome de Cristo, a Bíblia diz que ali ele teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. E naquele encontro que ele teve com Jesus, ele ficou cego, porque Jesus disse: olhe, Saulo, tu estás perseguindo o meu povo. E agora Saulo é guiado até a cidade de Damasco, fica orando, fica jejuando. Jesus ali dá orientação a Ananias. Ananias vai onde está Saulo. Saulo recupera a vista, e dali por diante a Bíblia diz que Saulo saiu também propagando a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os judeus diziam: ora, este homem que perseguia os cristãos agora está pregando o evangelho. Até os próprios cristãos, meus amigos, não estavam acreditando que Saulo tinha se arrependido, que Saulo tinha aceitado ao Jesus a quem ele perseguia. E agora Saulo, ele é completamente capacitado por Deus, começa a escrever 13 cartas destinadas a determinados lugares, cristãos que estavam em determinados lugares. E Paulo agora começa a dizer esse texto que anteriormente eu citei: todos pecaram e carecem da graça, da glória de Deus. Meus amigos, toda a humanidade pecou. O único ser humano que não pecou chama-se Jesus. Paulo, agora assim chamado, ele disse: todos, o pecado atingiu a humanidade como todo. Pedro não escapou do vírus do pecado, porque é descendente de Adão e de Eva. Maria e José, pais de Jesus, também não escaparam do vírus do pecado, porque eram descendência de Adão e Eva. Os demais apóstolos, os demais discípulos, os profetas do Antigo Testamento, sacerdotes do Antigo Testamento, enfim, toda a humanidade. Quando Paulo disse todos pecaram, Paulo está falando sobre a universalidade do pecado. Ninguém escapou do vírus do pecado. E agora todo mundo agora contaminado pelo pecado. Como se salvar? Como conquistar a salvação de Deus? O que fazer, meus amigos, para conquistar a salvação que Deus tanto prometeu no Antigo Testamento? E enquanto Jesus convida como homem aqui na terra, também saiu propagando como conquistar, como ter esta salvação. O que fazer para ser salvo na bendita pessoa de Jesus Cristo? E aqui, meus amigos, eu trago a primeira coisa
que nós devemos fazer. Pode não estar em ordem aquilo que eu quero mostrar a vocês, mas é isso que nós devemos fazer. É reconhecer que somos pecadores. O que fazer para ser salvo? O que fazer para conquistar a salvação de Deus? É reconhecer que nós somos pecadores na verdade. Que nós temos dentro de nós o vírus do pecado. É dado do papai Adão e de mamãe Eva. Nós temos que reconhecer. Simão Pedro, em Lucas capítulo 5 e versículo 8, ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Está vendo? O próprio apóstolo Pedro, ele que disse que Jesus é o Salvador, é o remidor, é o reconciliador. Ele disse: Senhor, se ausente de mim, porque eu sou pecador. Jesus, se ausente de mim. É preciso o ser humano reconhecer que é pecador, meu amigo. Ninguém está livre do vírus chamado pecado. Como eu digo, vírus do pecado. Todo ser humano carrega em si o pecado. A criança, quando é gerada no ventre da mãe, já está nela o vírus do pecado, que só vai ser despertado quando ela chegar na lei da consciência. Até então, ela ficará na lei da inocência. E agora, meus amados amigos, reconhecendo que nós somos pecadores, a gente sabe o que faz. Mês que vem vai chegar uma festa a nível nacional, chamada Carnaval. Todos nós sabemos o que acontece nesta festa chamada Carnaval. Não é preciso eu dizer aqui, não é preciso eu pontuar situações que desagradam a Deus que acontece no Carnaval. Seja em um bloco simples, em uma localidade, ou seja até mesmo lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, quando as escolas de samba, elas ficam lá desfilando. E certamente todos nós somos cientes, e se estivermos esquecidos, vamos lembrar agora o que aconteceu em uma determinada escola de samba, quando pegou o Senhor Jesus Cristo, e estava ali um homem se personificando em Jesus. Tinha um outro homem personificado no diabo, e o diabo estava lá arrastando a Jesus naquela via, quando aquela escola de samba estava a desfilar. Meus amigos, como é que pode? Que perjúria, que blasfêmia! Aquele povo quis dizer que Jesus Cristo estava sendo dominado pelo diabo. Mas não demorou muito. Quando menos nós esperamos, o que aconteceu após o carnaval? A terrível Covid. A Covid veio, a pandemia veio, atingiu os 4 cantos da terra. Ora, meus amigos, nós temos que reconhecer que somos pecadores. Nem tudo que a gente faz agrada a Deus. Nem tudo que acontece em festividades aí afora agradam a Deus, mas desagradam a Deus. E muita gente fica os 3 dias de carnaval fazendo tudo aquilo que a natureza pecaminosa lhe orienta a fazer. Uns fazem uma coisa, outros fazem outra coisa, e estão naquela diversão tremenda, se esquecem de Deus. Infelizmente, pessoas que estão naquele festival e chegam a perder a sua própria vida de variadas formas. Mas a gente tem que reconhecer que somos pecadores. Será isso que eu estou fazendo é do agrado de Deus, meu Deus? É não. Eu sei que isso que eu faço, eu sei que esta outra coisa que eu faço, eu sei que isto me torna um pecador maior diante de ti. E Paulo, por perseguir a igreja de Deus,
e colocar cristãos na prisão, e fazer cristão blasfemar o nome de Cristo. Quando ele se converte e escrevendo a carta a Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, eu sou o maior de todos os pecadores, porque Paulo se lembrou das coisas terríveis que ele fez contra os cristãos, contra aqueles que serviam a Deus. E agora ele se autodenomina o pior, o maior, o principal de todos os pecadores. Ele reconheceu que era pecador. Reconhecendo que é pecador, já é algo bom para levar a mim e a você para conseguir a salvação bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus veio salvar o ser humano. Ele veio buscar aquele que estava perdido, que era o ser humano. Não importando como esteja o seu estado. Tem pessoas que agem como Pedro: Jesus, eu não tenho condições de estar diante de ti, porque eu sou um pecador miserável, eu sou uma pecadora miserável, eu não tenho condições de pronunciar o teu nome, Jesus. Mas você já está dizendo com isto, está reconhecendo o seu pecado. Eu reconheço, Senhor. Reconheço que sou pecador miserável. Reconheço que os meus pecados têm me distanciado, têm me afastado de ti, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero ter esta salvação de Jesus na minha vida. Mas vamos adiante. Esta é a primeira coisa que você tem que fazer para ser salvo por Jesus. É reconhecer que você é pecador. A segunda coisa que você tem que reconhecer, meu amigo, a segunda coisa que você tem que fazer para ser salvo, meu amigo, está em Atos 16:31. Justamente foi a resposta que Paulo deu para este carcereiro quando perguntou: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles respondem para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você tem que reconhecer que é pecador, mas você tem que crer em Jesus Cristo de Nazaré. Meu amigo, aí você vai dizer: ah, pastor, eu creio em Jesus, eu creio no Pai, eu creio no Espírito Santo, eu creio, pastor, na Santíssima Trindade. Tudo bem, mas este crer que estes dois homens de Deus disseram para o carcereiro, não é a simples crença: eu creio que Deus existe. Não é somente essa simples crença. Este crer, ou esta crença em Jesus Cristo, é crer que Ele pode lhe salvar. Mas você diz: eu não acredito que um homem que come feijão, farinha, um homem que está aqui na terra, uma mulher que está aqui na terra, possa ser salvo, pastor. Eu não acredito. Então você não crê em Jesus Cristo, porque Jesus veio com a missão de salvar. Jesus se denominou, meu amigo e minha amiga, como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas que estão desgarradas do seu redil. Ele disse: eu vim. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida eterna, uma vida inesgotável. Então ele veio para que você tenha vida eterna, tenha salvação. Aí você diz: ah, eu não creio. Mas eu creio em Jesus. Crer somente porque Ele existe, este crer está incompleto, meu amigo. Este crer aqui é amplo. É você crer que Jesus salva o pior pecador que possa existir na face da terra. É você crer que Jesus transforma a situação moral de uma pessoa. Uma pessoa que diante da sociedade não tem um valor nenhum. É trambiqueiro, é enrolão, é pecador de carteirinha mesmo terrível, que alguém diz: isso aí não tem solução. Esta pessoa, ou para esta pessoa, não tem solução, não tem jeito.
tem jeito para esta pessoa. Para mim, para você, talvez não tenha jeito. Talvez esta pessoa não valha nada diante da sociedade, no que diz respeito à sua moral, diante de nós. Mas diante de Deus, esta pessoa tem condições de ser transformada. Se esta pessoa crê que Jesus tem poder de transformá-la radicalmente. Eu conheço casos de pessoas que viviam no vício da embriaguez. E alguém dizia, não tem jeito para esta pessoa. E a própria pessoa dizia, não tem jeito para mim. Eu não consigo me libertar do vício da embriaguez. Não tem jeito para mim. Eu estou determinado a ficar deste jeito e a morrer deste jeito. Eu não acredito em mim. O povo não acredita em mim, que há solução para mim. Mas meu amigo e minha amiga, um dia esta pessoa ouviu o evangelho transformador de Jesus. O Espírito de Deus que convence o homem do pecado e da justiça entrou na vida daquela pessoa, convenceu aquela pessoa de que era pecador, fez aquela pessoa acreditar que Jesus tem poder de transformá-la, e ela aceitou a Jesus como Salvador. E hoje esta pessoa está lá em Belém, servindo a Deus como Salvador e Senhor da sua vida. Foi transformado, aceitou a Jesus cheio de cana, mas está lá transformado, liberto pelo poder de Jesus Cristo, porque chegou a crer que Jesus tem poder de libertar, de transformar a sua vida. Então nesta noite, você que está ouvindo esta palavra de Deus, através do equipamento de som que está sendo alcançado, através deste equipamento de som, para você ser salvo, você tem que reconhecer que é pecador. Você tem que crer em Jesus, que Ele salva, que Ele transforma, que Ele reconcilia, que Ele perdoa o ser humano e dá uma nova vida para ele. O apóstolo Paulo, já citado algumas vezes aqui por mim, ele disse, escrevendo em uma das cartas aos Coríntios, 2 Coríntios 5,17, ele disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo estava testemunhando dele, que experimentou o poder transformador de Jesus na sua vida, porque ele creu plenamente na pessoa bendita de Jesus. E por isso que ele disse, se alguém está em Cristo, porque nem todos estão em Cristo. Estar em Cristo tem uma vida diferenciada. Quem está em Cristo faz o que agrada a Cristo. Quem está em Cristo obedece a sua palavra. Quem está em Cristo não anda em lugares inconvenientes que Deus desagrada. Quem está em Cristo não tem a sua boca para pronunciar palavras inconvenientes, porque ele está em Cristo e sabe que não pode fazer mais isto aí. Por isso que Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que Paulo quer dizer, que se alguém não está em Cristo, se alguém não conquistou a salvação em Cristo, se alguém não serve a Jesus de Nazaré, ela é uma velha criatura. Agora, por que uma velha criatura? Ah, pastor, eu tenho 15 anos, 16, 20 anos, eu não sou uma velha criatura. Paulo está falando aqui em questão espiritual. Velha criatura, porque está na prática do pecado. E querendo ou não, você está envelhecido, envelhecida espiritualmente para Deus. Mas no dia em que você deixar Jesus entrar na tua vida, no dia em que você deixar Jesus te salvar,
aí você vai ser uma nova criatura. A Bíblia diz que você será um bebê espiritual, você será uma nova criatura. Deus vai lavar você com o sangue dele, Deus vai lhe perdoar, Deus vai lhe transformar, e ele vai escrever o teu nome no livro da vida que está lá na presença do Senhor. Então você tem que crer em Jesus. Eles disseram para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E meus amigos, o que é que a Bíblia diz em Atos 16, versículo 32 por diante? Que aquele carcereiro creu plenamente em Jesus. E não foi somente o carcereiro que creu. A Bíblia diz que a família do carcereiro também creu. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Ele creu, levou os discípulos para a casa dele, os apóstolos para a casa dele, deu um banho, cuidou dos 2 servos de Deus. Os servos de Deus pregaram para a família do carcereiro, e a família também aceitou a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas. Não é difícil, meus amigos, não é difícil. O Evangelho de Cristo, ele é fácil. Não tem muito arrudeio para você fazer as coisas para ser salvo. É reconhecer que é pecador, é crer plenamente na pessoa bendita de Jesus, em tudo aquilo que ele pode fazer. Outra coisa, porque as horas estão chegando, a terceira coisa que você tem que fazer para ser salvo está em Atos 3,19. Arrependei-vos. Só esta palavrinha inicial. Arrependei-vos. Fazer o que, pastor? Você tem que se arrepender. Tem que se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus Cristo, lá nos evangelhos, está escrito que Jesus Cristo saiu pregando a palavra do Pai. E ele saía pregando justamente esta palavra: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus saiu pregando esta palavra de arrependimento, esta doutrina, este ensino de arrependimento. Oh, meus amigos, não são os crentes que inventou isso aí, não. Não foram os crentes que inventaram isto. Não. Isto está na palavra de Deus. O próprio Jesus saiu pregando o arrependimento, que o povo, para ser salvo, tinha que se arrepender. Não era só reconhecer que era pecador, não era somente crer plenamente em Jesus, nas suas obras que ele faz na vida do ser humano, mas também você tem que se arrepender. Aí tem gente que diz: não, ainda pegando negócio da festa que vai acontecer mês que vem, não, mas eu pulo 3 dias, depois dos 3 dias eu me arrependo. Meu amigo, minha amiga, e se acontecer alguma coisa com você, e se acontecer algo drástico com você, que lhe impossibilite de se reconciliar com Deus com vida, e agora? O que será de você? Não é curtir a festa 3 dias e depois se arrepender, porque Deus é Deus, meus amigos. Deus quer um arrependimento verdadeiro. Deus quer um arrependimento que venha de dentro para fora, e não um arrependimento da boca para fora. Deus quer um arrependimento verdadeiro. Deus quer ir, quando Jesus saiu pregando sobre arrependimento, e ele deixou para a igreja, para os discípulos, preguem também sobre o arrependimento. E esse texto aqui de Atos 3,19 é Pedro, o apóstolo do Senhor, dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então nós temos que nos arrepender verdadeiramente. É ter um arrependimento verdadeiro que vem de dentro da nossa alma. Meu Deus, eu estou arrependido. A semelhança do filho pródigo. Não vou mais adiante, vou terminar aqui, mas eu tinha ainda 2 coisas que deve se fazer para ser salvo, mas essas 3 aqui são também fundamentais.
O filho pródigo, diz a Bíblia, citado por Jesus na parábola, que ele pediu a parte da herança que lhe convinha, e o pai deu. Todo mundo sabe que herança não dá quando os pais estão com vida, só após a morte. Mas ele pediu, o pai com vida, o pai deu. O menino foi-se embora para uma terra distante. Chegou naquela distante, a Bíblia diz que ele gastou tudo com os amigos. Gastou tudo. Tudo que ele queria, ele gastou com os amigos. Enquanto ele estava com dinheiro, os amigos estavam lá. Mas depois que o dinheiro se acabou, os amigos deram as costas para ele. Os amigos não quiseram saber dele de jeito nenhum. E agora, meus amados amigos, o que é que acontece? Aquele moço ficou ali, completamente servindo ao seu Senhor, servindo, dando comida aos porcos. Mas a Bíblia diz que ele tornando em si, ou seja, ele despertando, ele fazendo uma autoanálise do momento em que vivenciava, ele disse: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Gastei todo o meu dinheiro com os meus amigos, em tudo aquilo que eu queria. Agora eu estou cuidando dos porcos, dando de comer para os porcos. O que é que eu estou fazendo aqui? Na casa de papai. Na casa de papai eu tinha cama para dormir. Na casa de papai eu tinha comida boa para comer. Na casa de papai eu tinha um modo de vida diferenciado. Mas onde eu estou, sabe de uma coisa? Eu estou, meus amigos, aqui parafraseando o texto sagrado para compreender melhor. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou me levantar. Eu não sei se ele estava deitado, se estava de cócora, se estava sentado, mas ele disse: eu vou me levantar. Tomou uma posição. Eu vou me levantar e eu vou ter com meu pai. Ou seja, tomou uma posição. Eu vou me reconciliar com o papai. Eu entristeci meu pai, eu desagradei meu pai. Eu vou lá e vou dizer: papai, me recebe ao menos como um dos teus empregados. E ele foi-se embora ao encontro do pai. E agora a Bíblia Sagrada diz que o pai, de longe, ele viu o filho. Ele conheceu o andar do filho. E de longe, ao ver o filho todo moribundo, ele disse: ali é meu filho. Eu vou correr, eu vou ao encontro do meu filho. E ele foi ao encontro do filho. E quando ele foi ao encontro do filho, o filho disse: pai, eu pequei contra ti, me recebe como um dos teus escravos. Aí o pai disse: olha, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Meu filho estava perdido, mas ele foi achado. Olhe, mate aí o bezerro cevado. Mate o bezerro cevado, porque ele está agora achado, ele está no meio de nós. E fez-se uma grande festa, colocou sandálias novas nos pés, colocou um anel no dedo, colocou vestes novas, e a festa rolou. Meus amigos, aquele moço que pediu herança, foi-se embora, depois voltou. Ele tipifica a humanidade. Muitos hoje em dia que não querem saber mais de Deus, não querem saber do carinho de Deus, da proteção de Deus, da salvação de Deus, da reconciliação com Deus. Aquele moço representa muitos hoje que querem curtir a vida, que querem aproveitar a vida, que querem fazer tudo aquilo que a natureza pecaminosa possa lhe ofertar. Mas você precisa tornar em si, você precisa cair em si, você precisa refletir: onde é que eu estou? Eu estou desagradando a Deus, eu estou entristecendo a Deus, eu estou aborrecendo a Deus, eu tenho me tornado inimigo de Deus por causa dos meus pecados. Eu tenho que me reconciliar com Deus, porque eu sei que só existe céu e inferno. E se eu morrer hoje, eu sei para onde vou, porque eu não estou fazendo nada que está agradando a Deus. Então você precisa se voltar para Deus, meu amigo e minha amiga. Você precisa se reconciliar com um Deus Todo-Poderoso, que tem poder
te salvar e de perdoar os seus pecados. O que é que eu devo fazer para me salvar? Se arrependa. Creia plenamente em Jesus. Reconheça que você é pecador. E se você disser: Jesus, vem aqui, Jesus, vem me salvar, vem me tirar dessa situação. Eu não consigo sair daqui, luto, mas não consigo. Eu reconheço tudo isto, Senhor, mas vem me libertar. Ele vem te libertar, porque Ele é varão de guerra, Ele é todo poderoso. Ele tem poder de quebrar tudo e libertar você e fazer de você uma nova criatura. Por isso que nesta noite Jesus mais uma vez brada para você: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesta noite tem alguém que quer aceitar a este convite de Jesus? A banda louva a Deus com o hino. Eita, dá? A banda louva a Deus com o hino. De repente pode chegar alguém. Ainda falta 3 minutinhos aqui no meu celular. Dá para a gente fazer isso aí. Se alguém quiser aceitar Jesus como Salvador, venha, o momento é oportuno. Jesus está aqui para lhe salvar, meu amigo e minha amiga. Basta você dizer: eu quero plenamente aceitar Jesus e ter uma vida transformada por Ele, e Ele vai fazer isso com você. Se você não quer vir até aqui, após o culto, pode chamar um irmão, uma irmã. Ele ou ela orará por você e Deus vai perdoar os seus pecados. Enquanto a banda louva, você pode se dirigir aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se em teu viver existe